A gente começa mais uma aula de estatística e a gente vai continuar trabalhando com a distribuição das frequências em tabelas. A gente vai fazer a distribuição dos dados em tabelas, só que agora a gente vai fazer um pouco diferente do que a gente fez em aulas anteriores. A gente vai fazer um agrupamento desses dados. A gente vai criar intervalos de dados. A gente vai formar grupos de valores e esses grupos de valores a gente vai chamar de categorias, de classes, de intervalos de valores. Se antes a gente olhava os valores sem qualquer tipo de agrupamento, olhando os valores apenas individualmente falando, agora não. A gente vai formar grupos de valores que possuem algo em comum para que pertença a uma certa categoria, para que pertença a um certo agrupamento. Então a nossa tabela de distribuição de dados hoje vai ser de dados agrupados em intervalos. Para começar, eu quero que vocês fiquem atentos a alguns passo a passo que a gente precisa para entender melhor como que vai ser feita essa distribuição. Esse primeiro quadro, ele aparentemente se torna confuso, mas quando a gente vai para a parte prática, as coisas ficam mais fáceis. Mas eu prefiro já de antemão apresentar os conceitos isoladamente, para que quando a gente vá para a prática, a coisa fique mais fácil de ser entendida, tá? Então, o que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar com as tabelas de distribuição de frequências, só que os dados que a gente vai distribuir, que a gente vai colocar nas frequências, são dados agrupados em intervalos. Então, a gente vai formar agrupamentos de dados, só que a gente vai formar intervalos, a gente vai formar grupos de valores. Sempre que você falar em intervalo, você também pode pensar na ideia de classes, tá? Então, dados agrupados em classes, mas também você poderia chamar dados agrupados em categorias. Tanto faz. Dados agrupados em intervalos, dados agrupados em classes ou mesmo dados agrupados em categorias. Então, é isso que a gente vai fazer, formar agrupamentos de valores. Qual é o nosso passo a passo? A gente vai precisar do seguinte: primeira coisa, ordenar os dados naquilo que a gente chama de rol. Então, o que é o rol? Nada mais é do que a organização dos dados em uma determinada ordem. E normalmente a gente coloca esses valores em ordem crescente. Eventualmente a gente vai precisar de colocar os dados em ordem decrescente, mas o mais comum é na ordem crescente, é do menor para o maior. Conforme você caminha na sua sequência numérica, os valores vão aumentando gradativamente. Lógico que numa ordem decrescente é o contrário. Conforme você caminha na sua sequência de dados, os valores vão diminuindo. Então, na ordem crescente, que é o mais comum da gente trabalhar, os valores vão do menor para o maior. Começa do começo com o valor mais baixo e termina no final com o valor mais alto de todos. Então, quando a gente faz essa organização, quando a gente ordena os dados em rol, a gente identifica de imediato quem é o menor valor dessa sequência e, naturalmente, quem é o maior valor dessa sequência. Você considera os dois extremos, o início e o final. Como que a gente representa esse menor valor do seu rol? A gente representa assim, ó, x mínimo. O que é o x mínimo? É o menor valor dentro dessa sua sequência ordenada. É um valor x qualquer, mas representa o menor valor x dentro desse seu rol. E naturalmente o maior valor a gente representa com x máximo. X máximo é um valor x qualquer dessa sua sequência, mas representa o máximo, o maior valor dentro dessa sua distribuição. Depois que você identifica os extremos, que são as duas pontas dessa sua sequência, quem é o menor e quem é o maior, você vai calcular a amplitude total. A amplitude total a gente representa por AT. E o que é a amplitude total? Nada mais é do que a diferença entre o maior valor que você obteve e o menor valor que você obteve. Por exemplo, vamos supor que você tem uma sequência de dados que começa com 2 e termina com 7. Começa com 2 e termina com 7. Então, o x mínimo seria 2 e o x máximo seria 7.
Qual é a distância entre esse mínimo e esse máximo? De 2 para 7, a distância é de 5. Esse 5 é a amplitude total. É a maior distância que você consegue obter dentro dessa sequência ordenada. Então, se você pegar dois valores quaisquer dentro dessa sequência que vai de 2 a 7, a diferença de dois valores aleatórios nunca vai passar de 5, porque a amplitude total é exatamente a maior distância entre dois valores quaisquer. Nesse nosso exemplo, entre 2 e 7, a amplitude total é de 5. Bem, feita a amplitude total, você vai determinar o número de classes. Quantos intervalos você pretende trabalhar nessa sua tabela? Você quer formar quantos agrupamentos, quantos grupos, quantas classes, quantos intervalos, quantas categorias? Bem, a gente costuma representar essa quantidade de intervalos ou quantidade de classes pela letra K. E por que pela letra K? Bem, se você for lá na língua alemã, e se você for buscar, por exemplo, a tradução da palavra classes para o alemão, você identifica essa palavra aqui, ó, Klassen. A palavra Klassen em alemão nada mais é do que classes em português. Então a gente pega a primeira letrinha da palavra Klassen, que significa classes, e a gente usa a letra K para representar essa quantidade de classes de intervalos. Então por isso que o número de classes a gente representa pela letra K. E como que você faz para calcular a quantidade de intervalos de classes que você quer trabalhar na sua tabela? É uma sugestão, mas é uma sugestão muito utilizada no mundo da matemática, no mundo da estatística. É essa fórmula matemática aqui, ó. E essa fórmula matemática, ela trabalha com logaritmo. Tem que decorar. A quantidade de classes K é 1 mais 3,3, que multiplica o logaritmo de n na base 10. Quem é esse n? O n é o número total de dados que você tem no seu conjunto. Número total de dados que você tem no seu conjunto populacional ou no seu conjunto amostral. Tem que decorar essa fórmula. Caso você queira usar a fórmula original, a fórmula que deu origem a essa, você adota essa outra aqui. Então, essa fórmula aqui de cima é a fórmula que, uma vez manipulada, chega nessa que eu acabei de passar para vocês. Qual é a fórmula? É a fórmula chamada de fórmula de Sturges. Quem foi esse camarada Sturges? Sturges é um matemático, é um estatístico alemão, Herbert Sturges, que viveu entre 1882 até 1958. Foi ele que desenvolveu essa fórmula especialmente para ser aplicada em um modelo de gráfico que a gente vai estudar futuramente, que é o modelo de gráfico feito por histograma, tá? É onde você tem um monte de colunas na vertical, a base da coluna são intervalos, tá? E aí você vai construindo todo um gráfico em cima dessa ideia. Então, a fórmula de Sturges é uma fórmula muito boa para você construir gráficos no formato de histograma. Mas repito, gráficos a gente estuda numa outra oportunidade. Agora, essa fórmula de Sturges, quando você manipula, você chega nessa outra fórmula que eu passei agora há pouco, tá? Só para fazer uma pequena revisão. O que é o logaritmo? Por exemplo, o logaritmo de um número 8, se a gente escreve ele na base 2. Quem é o logaritmo de 8 na base 2? Não sei, eu sei que é um número x qualquer. Como que você faz para descobrir esse número x? Você pega esse 2, que é a base, eleva a x e o resultado tem que dar 8. Então, quem é o x? O x é o expoente que você tem que elevar o 2 para chegar no 8. Então, você tem aqui, ó, logaritmando 8 na base 2 é o x. E quem é o x? É o expoente que você tem que pegar a base 2 e elevar para chegar no 8. Gente, você sabe que 2 elevado ao cubo dá 8. O que é 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 ao cubo dá exatamente 8. Então, qual é a conclusão que você chega? Que esse x só pode ser 3, porque o x ele faz
parte de quem? Ele faz o papel de quem? Ele faz o papel do expoente. É o expoente que você tem que elevar à base. A base é 2, elevado ao expoente x, chega no resultado final, que é o logaritmando 8. Então, o que a gente tem? A gente pode generalizar. A gente tem que o logaritmo de um número b na base a vai ser x. Por quê? Porque o a elevado a x, naturalmente, tem que ser o b. Gente, isso é um resumo bem basicão, tá? Bem basicão, para a gente relembrar esse conceito de logaritmo, mas que eventualmente pode ser útil para a gente lá na frente. Agora, eu falei com vocês o seguinte: se você manipular essa fórmula aqui, você chega nessa fórmula aqui. Como que se dá essa manipulação? Através de uma mudança de base. Observe que nessa fórmula você trabalha com a base 2, enquanto que nessa aqui você trabalha com a base 10. Então, como é que faz essa mudança de base? Aí é uma fórmula matemática lá do logaritmo que faz essa modificação. Observe aqui, por favor. Vamos supor que você queira trabalhar o logaritmo de 10 na base 3, tá? Só que por qualquer motivo você quer mudar a base 3, você quer colocar a base 2. Então, o que tu vai fazer? Você vai fazer uma divisão de logaritmos. Então, vai ser um logaritmo na nova base 2 e dividido por um logaritmo na nova base 2. Então, logaritmo de quem? Aí você pega esses dois números, o logaritmando e a base, e coloca aqui. Então, logaritmando o 10 na nova base 2, dividido pelo logaritmando de 3 na base 2. Então, log de 10 na base 3 equivale ao log de 10 na nova base 2, dividindo pelo log de 3 na nova base 2. Então, se fosse para criar uma fórmula matemática genérica, você poderia falar assim, ó, log de b numa base a, e eu quero transformar para uma outra base c. Então, vai ser log de b na nova base c, dividido pelo log de a na nova base c. E aí a gente tem um resuminho dessa ideia de logaritmo que a gente vai precisar, pelo menos uma parte dela, para a gente fazer os nossos cálculos, tá? Então você tem aí um monte de informação, Então primeiro você organiza os dados em rol, depois você identifica quem é o máximo, quem é o mínimo, depois você calcula a diferença entre o máximo e o mínimo, que é a amplitude, você define quantos intervalos você vai querer trabalhar, usando qualquer uma dessas fórmulas pintadas de preto, e logo em seguida você vai fazer o que? Você vai calcular a amplitude de cada classe, ou seja, esse A índice K é a amplitude de cada classe. O que é a amplitude de cada classe? É o tamanho de cada intervalo. Cada intervalo vai de onde a onde? Qual é o tamanho de cada intervalo? É a distância de um intervalo do começo ao fim. Qual que é a distância entre as duas pontas desse intervalo? Isso é a amplitude de cada classe. E para isso, você vai precisar de fazer o quê? Usar essa fórmula matemática aqui, ó. A fórmula matemática, ela fala o seguinte: você calcula a amplitude total e divide por quantos intervalos você quer trabalhar. Então, se você pega a amplitude total e divide pela quantidade de intervalos, o resultado vai ser a amplitude de cada intervalo. Então, o que a gente faz? A gente decora, tá? A amplitude de cada classe é, pega a amplitude total e divide pela quantidade de classe. Essa é a ideia. Depois que você define o tamanho de cada intervalo, você começa a fazer o que? A construir os intervalos na sua tabela. E depois você faz o que? Você começa a contar quantos valores caem ou cabem dentro de cada intervalo. Basicamente é isso que vocês têm que fazer. Feita essa apresentação inicial, a gente vai agora para a parte prática. Vamos entender isso, como é que funciona na prática. Acompanhe comigo aqui. É um probleminha que trabalha as notas de uma turma. Então o professor aplicou uma prova de matemática em 20 alunos. E ele vai fazer o quê? Ele vai anotar ou registrar as notas. As notas foram de 0 a 100, tá? Cada um dos alunos ele foi registrando. Então pode observar que daqui até o final
você tem precisamente as 20 notas dos 20 alunos. Então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a primeira coisa que a gente tem que fazer é registrar o rol, colocar os dados em ordem crescente. E para isso, gente, não tem jeito, é contar um por um, identificar quem é o menor valor e ver quantos valores vão aparecendo de cada número. Nessa sequência que começa com 75, 20, 45, 85 até no final, qual é o menor valor que vocês podem observar? É esse 10 aqui, ó. É o 10? Não, ó, pode observar que na verdade é o 5. O 5 ali apareceu uma vez, pode observar, não tem outro 5 aqui, ó. Então o 5 apareceu uma e só. Então você tem aqui, ó, o número 5 aparecendo uma única vez. Ok, então esse 5 a gente já marcou. Agora tu vai para o número 10. O próximo número é o 10, que apareceu 1. Vamos ver se tem mais outro, ó. Não apareceu, apareceu aqui no final. O 10 apareceu duas vezes. Então o 10 apareceu duas vezes. É a frequência do número 10. Tu pode observar que os números estão de 5 em 5. Então vamos ver se tem o 15 aqui nessa sequência. Identificar o 15. Não tem o número 15. O 20. O 20 apareceu aqui, ó. Uma. Tem mais? Não tem, ó. Pode observar que não tem. Então o 20 apareceu tão somente uma única vez. 25 apareceu? É caçar. Essa é a parte chata. Tem que olhar um por um. 25. Cadê o 25? Ó, apareceu uma vez aqui e não apareceu mais. Então 25 apareceu uma única vez. Então registra aqui, ó, uma única vez. 30 apareceu? Vamos ver, ó, o 30 apareceu uma vez apenas e não tem mais. Então 30 uma única vez. A gente vai registrando. 35 apareceu? Vamos localizar. 35 apareceu uma única vez o 35. Então registro 35 uma única vez. 40. Tu pode observar que o 40 apareceu aqui o 1 e depois vamos ver se tem outro 40. Não tem. Então 40 apareceu tão somente uma única vez. 45 apareceu? 45 apareceu 1. Olha, duas vezes o 45. Então 45 frequência 2. 50 apareceu 50, apareceu 1 e mais nada. Então 50 apareceu tão somente uma única vez. 55 tem? 55 não tem. 60 apareceu? O 60 apareceu uma vez e só. Então a gente vai registrando. Repito, tá? É a parte chata. 65. O 65 apareceu uma vez apenas. Então registra. 65, frequência 1. 70. 70 apareceu uma única vez. Então 70 apareceu uma única vez. 75 apareceu duas vezes o 75. Então tá aqui, ó. 75 apareceu duas vezes. O 80. O 80 apareceu uma única vez. Tá aqui. 81. 85 apareceu duas vezes 85. Duas vezes. 90 apareceu? Ó, tem uma nota 90 apenas. Ok? Uma nota 90. A gente já pegou todos os valores? É só ir verificar, ó. Todos foram marcados. Todos foram marcados. Então você percebe o seguinte, que quando você trabalha com uma quantidade muito grande de dados, às vezes você se força a trabalhar com dezenas de linhas, dezenas de informações isoladamente. E às vezes nem sempre isso é interessante. Então, para que você não precise criar dezenas e dezenas e dezenas de linhas, montando uma tabela absurdamente gigante, você faz o quê? Você simplesmente cria intervalos para melhor trabalhar e para facilitar a sua vida, para fazer as melhores interpretações em cima desses dados. Então, a primeira coisa que a gente faz é isso, é a parte chata, é a parte do trabalho, que é a criação do seu rol. No caso, eu coloquei o rol em ordem crescente. Observe que começou com 5 e lá no final terminou com 90, ordem crescente. E aí, uma dica, sempre verifiquem para ver se a conta de
fato bate, tá? Porque a gente tem que ter registrado 20 números. Vamos somar as frequências, ó. 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6, mais 1, 7, mais 1, 8, com 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então a conta de fato bateu. Então a gente criou o nosso rol. O rol está aí. Agora você vai identificar o seu x máximo e o seu x mínimo. Quem é o x mínimo? É 5. Quem é o seu x máximo? O maior valor que você encontrou nessa sua sequência. O maior valor foi o 90. E agora você calcula a amplitude total. A amplitude total é: pega o valor máximo, o seu x máximo, e subtrai o seu x mínimo. Quando você faz essa conta, o resultado vai ser quanto? Ó, o máximo é 90, o mínimo é 5, 90 menos 5 vai dar exatamente 85. Então a amplitude total é 85. O que significa essa amplitude total? Significa o seguinte: se você pegar duas notas aleatórias quaisquer e comparar a distância entre essas duas notas, a maior distância não passa de 85. Essa é a ideia, tá? Então você tem agora a amplitude total. Agora o que você vai fazer? Você vai começar a pensar em qual o tamanho de cada intervalo, a amplitude de cada intervalo, cada classe. A amplitude de cada classe é pegar a amplitude total e dividir pela quantidade de classes que você pretende trabalhar. A amplitude total você acabou de descobrir que vale 85. O que você não tem é a quantidade de K. A quantidade de K vem pela fórmula de Sturges. Por quê? Porque a fórmula de Sturges é uma boa técnica para você definir da melhor forma possível a quantidade de classes de intervalos que você pode trabalhar dentro da sua distribuição. Então, para isso, você vai ter que adotar a fórmula do K, que é a fórmula de Sturges. Eu vou adotar essa fórmula aqui, ó, 1 mais 3,3, que multiplica o log de n na base 10. E quem é o nosso n? O nosso n nada mais é do que a quantidade total de elementos de notas que você tem, que é o 20. Então, simplesmente, você joga na sua fórmula, tá? Então, vai ser 1 mais 3,3, que multiplica o logaritmo de 20 na base 10. E aí fica uma dica, tá? Se você não tiver uma calculadora disponível, ou muitas vezes, se você não tiver muito recurso, é comum que o problema te apresente qual é o logaritmo de 20 na base 10. Então, é comum ele te falar. Então, eu vou até mudar a cor do pincel para deixar claro para vocês que quando você faz as contas, logaritmo de 20 na base 10, esse resultado aqui, ele vai ser aproximadamente 1,3. Então, se você pega o 10 e eleva a 1,3, o resultado é 20. Então, logaritmo de 20 na base 10 é 1,3. Por quê? Porque 10 elevado a 1,3, aproximado, tá? Vai ser algo muito, muito próximo a 20. Então, é comum o problema te falar qual é o logaritmo que você vai ter que trabalhar. Então, ele já costuma te dar esse valor e você simplesmente faz a conta a partir daí. Então, fazendo essa substituição, como é que vai ficar aqui a brincadeira? Ó, o K vai ser aproximadamente 1 mais 3,3, que multiplica 1,3. E aí você vai ter que fazer essa conta aqui. 1,3 vezes 3,3 e no final mais 1. Sempre puxando no cantinho do caderno para que você faça essa conta. Vamos fazer essa conta? Vou fazer essa conta, inclusive, lá na parte de cima, para ganhar um pouco de espaço no quadro, tá? Então, vamos fazer a conta aqui, ó. 3,3 que multiplica 1,3. Vamos fazer essa multiplicação. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3,
3. E aí a gente soma essa brincadeira toda. Então aqui vai dar 9. 9 mais 3, 12, vai 1. 3 e 1, 4. Você tem ao todo aqui, ó, uma casa decimal, duas casas decimais. Você separa os dois últimos algarismos pela vírgula. Então está aqui o resultado da multiplicação, 4,29. E aí o que você tem? Se essa conta aqui já dá 4,29, você faz o que? Você faz 1 mais e você tem a resposta que vai ser aproximadamente 5,29. Então você já tem o valor de K. O que é esse valor de K? Esse valor de K, que é 5,29, significa quantos intervalos você vai trabalhar, ou qual é a melhor sugestão de intervalos, de quantidade de intervalos para você trabalhar na sua distribuição. E aí é aquela história, não faz muito sentido, se você está contando quantidade de intervalos, você trabalhar com uma quantidade decimal. Então qual é a dica? É que você sempre arredonde para o número inteiro superior. Então o que você vai fazer aqui? Você vai arredondar o 5,29 para 6. Então você tem agora a melhor sugestão para o seu K. É você trabalhar com 6 intervalos na sua tabela de distribuição de frequência. Por que que a gente arredonda essa quantidade K para o inteiro acima? Porque se você arredonda para cima, primeiro, repito, você trabalha com uma quantidade inteira, que é o mais óbvio de intervalos. E segundo é o seguinte, se você arredondasse para baixo, ao invés de 5,29, ao invés de arredondar para cima 6, se você arredondasse para baixo 5, você diminui a quantidade de intervalos. Então pode acontecer que você diminuindo a quantidade de intervalos, alguns daqueles elementos lá de cima do seu rol fique de fora, que algum desses elementos ou alguns desses elementos não caibam ou não se encaixe em nenhum desses intervalos que você está criando. Então quando você aumenta a quantidade de intervalos, naturalmente aumenta a chance de esses valores se encaixarem em algum intervalo. Então essa é a primeira dica. Sempre que você cair na fórmula de Sturges para calcular o valor de K, que é a quantidade de intervalos, o resultado, pelo fato de ser logaritmo, normalmente dá número decimal. Então sempre arredonde o K para o inteiro superior. No caso a gente arredondou de 5,29 para 6. Então essa é a ideia. Uma vez que você descobriu o valor de K, você volta aqui, ó, na sua amplitude para cada intervalo. A amplitude de cada intervalo, que é o tamanho de cada intervalo, pega a amplitude total, que é 85, e divide por 6. Se você fizer a conta 85 por 6, tu vai encontrar quanto? Vamos lá de novo, lá para a parte de cima do quadro, para a gente poder fazer essas continhas, tá? Então vamos lá, ó. 85 dividido por 6, ok? 8 dividido por 6 vai dar 1, vezes 6, 6, para 8, 2. Abaixo 25, 25 dividido por 6 vai dar 4, 4 vezes 6, 24, para 25, 1. Me sobrou uma unidade, que você pode transformar em 10 décimos. Se vai entrar na casa dos décimos, põe a vírgula. 10 dividido por 6, 1, vezes 6, 6, para 10, 4. E assim continua. E a conta não termina, tá? Aliás, pode ser até que termine, mas já entrou na casas decimais. Vamos lá. O que vai acontecer aqui? Você chegou que a amplitude de cada classe vai ser aproximadamente 14,1. O que é a amplitude de cada classe? É o tamanho de cada intervalo. Cada intervalo vai ter uma distância de 14,1. E de novo, se você aumenta o tamanho desse intervalo, naturalmente aumenta a chance de você colocar mais valores dentro desse intervalo. É como se fosse uma panela. Se você aumentar o tamanho da boca de uma panela, se você também aumenta o tamanho da boca de um buraco, então é mais provável que valores maiores ou mais quantidades de valores você consiga colocar dentro da panela,
você consiga colocar dentro daquela sacola, porque você simplesmente aumentou o diâmetro, você aumentou o tamanho dessa boca. Então é outra dica: sempre que você for calcular a amplitude de cada classe, dando um número decimal, arredonde também para o inteiro superior. Então essa é a sua ideia, tá? Então vamos começar a montar aqui. 85 dividido por 6 vai dar 14,1 e que você vai arredondar para 15. Então o que significa isso? Vamos organizar aqui. Que a amplitude de cada classe vai ser 15. Ou seja, cada intervalo vai ter distância 15. Gente, agora você já tem tudo que você precisava. Você já tem aqui, ó, o menor valor, onde tudo começa. Você já tem aqui no final o maior valor, onde tudo termina. E você vai fazer o que a partir de agora? Você vai começar a montar a sua tabela. Quantas linhas, quantos intervalos, quantas classes você vai criar? Você vai criar precisamente 6 faixas, 6 categorias, 6 intervalos. Vamos começar a montar? Então tá aqui, ó, a nossa tabela de distribuição de frequências com dados agrupados em intervalos. Então, só para ficar bonitinho, eu coloquei aqui, ó, agrupados em intervalos, que você também poderia chamar de classes. Vamos fazer essa brincadeira aqui, tá? Então, tabela de distribuição de frequências com dados agrupados em intervalos, tá? Ok. Então, vamos lá. Quantas classes você tem? Você vai criar 6 intervalos. É esse resultado aqui, ó. 6 intervalos. Então, você tem aqui, ó, as classes. K vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Essa vai ser a sua primeira coluna. Agora você vai colocar as notas, tá? As notas. Lembre-se que você criou intervalos de notas. Então, tudo começa com a nota 5, que é a menor nota. Então, tudo começa com a nota 5. Então, vou escrever aqui, ó, 5. Só que o tamanho de cada intervalo, a partir do 5, qual é o tamanho de cada intervalo? É o tamanho 15. Então, vai de 5 até 20. Por que de 5 até 20? Porque a primeira nota começa com 5. Só que a gente sabe que a distância entre os intervalos, ou a distância de um intervalo, é uma distância de 15. Então, se começa com 5, 5 mais 15, 20. Olha só, esse é o início do primeiro intervalo e o 20 é o final do primeiro intervalo. E a distância entre esses dois extremos é de 20, que é exatamente a nossa amplitude de classe, tá? O que é esse símbolozinho aqui que parece um T deitado? Ô, gente, olha aqui em cima, por favor. Esse T deitado significa o quê? Que o número que estiver do lado de cá é o número que você vai incluir no intervalo. E aqui você percebe que não tem outro traço. Então, o número que estiver do lado de cá, você vai excluir. É o famoso bolinha aberta e bolinha fechada. Você poderia representar assim, ó, não é muito comum, tá? Ó, bolinha fechada e aqui é bolinha aberta. Lá quando a gente estudava intervalos de conjuntos, aquela coisa toda, tá? Então, você, bolinha fechada ou esse tracinho aqui, significa que você considera o número que está à esquerda, e esse número B aqui você vai desconsiderar. Você vai descartar, você não vai pegar ele. Chega muito próximo a ele, mas não chega a ele. Exemplo, tá? O intervalo que vai de 2 até 7. Quer dizer que você começa com 2 e vai pegando todos os números que vêm pela frente. 2, 2,1, 2,2, até algo muito próximo a 7, mas não necessariamente chega a 7. Por exemplo, 6,99999 e assim por diante, tá? Então, quando você tem esse tracinho do lado esquerdo, tá? Significa que você inclui o número que estiver aqui, e quando você não tem um tracinho do lado direito, significa que você não inclui ou que você exclui o número que estiver ali. Então, basicamente é fechado, inclusão, e aqui é exclusão. Então, voltando aqui para a nossa tabela,
você tem as notas que começam com 5 e vai até 20. Qual é o próximo intervalo? O próximo intervalo começa exatamente no final do anterior. Começa com 20, e aí você coloca mais 15 e vai até o 35. Olha só, o final desse intervalo é exatamente o início do próximo. Então, se aqui você não considerou, no próximo intervalo você considera. Então, você começa com ele, porque você deixou ele de lado do intervalo anterior, mas no próximo intervalo você inclui, tá? Então, começa com 20 e vai até 35, intervalo de 15. Se nesse intervalo você não incluiu o 35, no de baixo você inclui, ele passa a ser o início. Então, o final de um intervalo, ele acaba sendo o início do próximo intervalo. Então, 35 mais 15 vai dar exatamente 50. Terminou com 50, agora começa com 50 e sempre colocando mais 15, né? 50 mais 15, 65. 65 é o próximo início. 65 mais 15 vai bater na casa dos 80. E o último intervalo começa com 80 e vai até o 95. Pode observar o seguinte, ó, que o início de todos os intervalos é 5 e o final de todos os intervalos é 95. Por que é 95 se aqui termina com 90? Lembra que a gente falou que quando a gente vai aqueles arredondamentos, é sempre mais interessante você arredondar para cima, porque quando você arredonda para o inteiro acima, você aumenta a possibilidade ou você garante que nenhum número fique fora de algum intervalo. Essa é a ideia. Então, tu pode observar que aqui o último número que a gente colocou ou que a gente encontrou foi 90, e quando você cria um intervalo que você vai até 95, você garante fatalmente que os números estejam dentro do intervalo. Então você começa com 5 e vai até 95, ou seja, até um pouco além do que você precisa, mas tecnicamente está correto e fica mais bem distribuído. Então essa é a ideia, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar aquelas nossas 4 colunas, uma para frequência ou frequência absoluta, depois outra coluna para frequência acumulada, depois a gente cria frequência relativa em termos percentuais e por fim a gente cria a nossa frequência acumulada relativa também em termos percentuais. Muita calma, tem muita continha, mas não é nada difícil não. Vamos começar. Muita atenção, tá? Muita calma. A frequência é a contagem direta, fria, seca, objetiva, de quantos números você consegue encontrar dentro desse intervalo. Observe que você pode sim incluir o 5, mas você não vai incluir o 20. Então quer dizer o quê? A gente sabendo que as notas estão de 5 em 5, significa que você tem que encontrar as notas que começam com 5 e chegam a, no máximo, 15, porque o 20 está fora. Aqui é intervalo fechado, aqui é intervalo aberto. Extremidade fechada em inclusiva, e aqui é extremidade aberta exclusiva. Aqui é inclusive o 5 e aqui é exclusive o 20. Então vamos fazer com muita calma essa contagem. Começando com 5, não chegando a 20, tá? Lá em cima, no nosso hall, por favor. Vamos começar a fazer a contagem aqui, ó. Começando com 5. 1, aqui mais 2, 3, e aqui chegou no 20. Não pega. Então você tem ao todo 3. 3 notas no intervalo que vai de 5 a 20, considerando 5 e não considerando 20. Agora você vai para o intervalo que vai de 20 até 35. Começa com 20 e não chega a 35. Vamos lá. Começa com 20. 1, mais 1, 2, mais 1, 3, chegou no 35, não pega. Então você tem ao todo 3 aqui, ó. 3 notas que vão do intervalo de 20 a 35, considerando 20, mas deixando 35 de fora, tá? Agora de 35 a 50. 35 a 50. Vamos lá. 35, 1,
mais 1, 2, mais 2, 4, chegou no 50, está fora. Então apenas 4. Então 4 notas que vão do intervalo de 35 a 50, podendo ser 35, mas não chegando a 50. Agora você vai contar os valores, né, as notas vão de 50 a 65, considerando sim os 50, mas descartando 65. 50 a 65, ok? 50 você tem 1, 60 você tem mais 1, 2, chegou no 65, está fora. Então apenas 2 notas. 65 a 80, pegando 65 e não pegando 80. Começando com 65. Vamos lá, ó. Aqui você tem 1, mais 1, 2, mais 2, 4. Chegou no 80, você não pega. Então você tem apenas 4 notas no intervalo de 65 a 80. E o último intervalo é de 80 até 95, pegando o 80 e deixando o 95 de fora. Então vai do 80 até 95. Vamos lá. Começando com 80, você tem aqui, ó, 1, mais 2, 3, mais 1, 4. O 90, observe que não é 95. Então você considera, porque não pode pegar o 95, só que você não tem, então pode considerar. Então aqui vai ter que dar 4. Gente, essa é a contagem de quantas notas você tem em cada intervalo. Lembre-se, o total dessa sua frequência absoluta tem que bater com aquelas 20 notas. Tem que dar 20 notas. Se não der, a conta está errada. Vamos somar? 3 mais 3, 6, mais 4, 10, mais 2, 12, mais 4, 16, mais 4, 20. Então é essa a ideia, tá? Então você tem aqui, ó, 3 notas dentro do intervalo de 5 a 20, considerando 5 e não considerando nota 20. Mais um exemplo. Você tem 2 notas ou 2 alunos que conseguiram nota dentro do intervalo que vai de 50 até 65, considerando o 50, mas não necessariamente chegando a 65, tá? Então são exemplos que você começa, ou interpretações que você começa a tirar, conclusões que você começa a tirar a partir da análise dessa tabela, dessa distribuição de frequências. A gente vai agora para a frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? É o acúmulo de frequências até o ponto que você deseja analisar. É um somatório de frequências até onde te interessa. Ou de outra forma, é você pegar todas as frequências para trás de um determinado ponto e somar todas elas. É uma frequência acumulada, um acúmulo de frequências, é um somatório de frequências anteriores. Então, se a gente entende o que é frequência acumulada, que é a frequência acumulada até um determinado ponto, gente, esse aqui é o primeiro intervalo, que vai de 5 a 20. Não tem ninguém para trás dele. Então você não tem ninguém para somar com ele. Então a frequência acumulada é a própria frequência absoluta 3 aqui. Então tudo começa com 3. Agora sim, tá? Se você vai para a frequência acumulada até esse próximo intervalo, que vai de 20 a 35, então você vai considerar todas as frequências para trás dele. Então você vai pegar o 3 e vai somar com 3, que vai dar 6. A frequência acumulada até esse próximo intervalo é considerar todas as frequências até esse intervalo. Então você vai pegar o 3 mais 3, 6, mais 4 e vai dar 10. Então precisa de fazer um por um, porque é só lembrar daquele macete, ó, o zigue-zague, ó, 3 mais 3, 6, mais 4, 10, 10 mais 2, 12. Por que você faz esse zigue-zague? Vamos lá. O que é esse acumulado 10 aqui? Significa que 10 alunos você conseguiu contar que chegaram até a nota 50. Lembra que é o acumulado, é o do 50 para trás. Então você vai juntar toda a galera que ficou dentro desse intervalo, mais toda a galera que ficou dentro desse intervalo, mais toda a galera que ficou dentro desse intervalo até 50, não necessariamente 50. Tá? Por exemplo, um 49, se eventualmente tivesse a nota 49,
Então, juntando todos os 3 primeiros intervalos, você teria 10 alunos ao todo. Se você quisesse contabilizar mais o próximo intervalo, você contaria mais esses 2 aqui e daria 12. Se você quiser considerar o próximo intervalo, o acumulado até o próximo, você faz 12 mais 4 e vai dar 16. E de forma semelhante, contabilizando o próximo intervalo, 16 mais 4, e aí você tem 20. Observe que o acumulado aqui é 20 e tem que ser igual ao total. Por quê? Porque se você fez o acumulado até o último intervalo, literalmente é até o último intervalo. Você não deixou ninguém para trás. Você acumulou todos eles sem deixar ninguém para trás. Então você pegou todo mundo. Pegar todo mundo é pegar 20 alunos. Ok? Feita essa abordagem sobre a frequência acumulada, a gente vai agora para a frequência absoluta relativa, só que em termos percentuais. O que é a frequência relativa? Vamos só relembrar uma formulazinha matemática básica dela? Aqui em cima, por favor. A frequência relativa nada mais é do que você pegar a frequência absoluta e comparar com o total de elementos que você tem dentro do seu conjunto. Então você pega a frequência do intervalo que você está considerando e divide pelo total de elementos do seu conjunto. Então simplesmente é uma conta de divisão, tá? É uma razão entre um valor e outro. Você está relacionando a frequência absoluta com o total de elementos do seu conjunto. Se você está relacionando, você está criando uma razão, você está criando uma frequência relativa. Só que você vai transformar esse resultado em termos de porcentagem. Vamos fazer? Vamos lá. A frequência relativa, então, é pegar a absoluta de cada intervalo e dividir pelo total. Então, você começa com esse 3 aqui e você sempre vai dividir pelo total, que é 20. Então, simplesmente a conta é essa. Lá em cima, por favor, aqui em cima no quadro. 3 dividido por 20, você poderia fazer essa conta tradicional. Que conta tradicional? Aquela conta que você usa a chave, ó, 3 dividido por 20, aí vai fazendo a conta e vê quanto que dá. Ou tu pode usar uma pequena malandragem. Observe aqui na parte de baixo, se você multiplicar por 5, a parte de baixo vira 100. Só que você tem que multiplicar por 5 em cima também. Então, multiplicando em cima e embaixo, fica 3 vezes 5, 15. Embaixo, 20 vezes 5 dá 100. E 15 sobre 100 é 15%. Você chega mais rápido na sua resposta. Então, o que você tem que fazer? Esse 3 é a frequência absoluta. Esse 20 é o total de elementos. Então, basta pegar o 3, que é a frequência absoluta, e multiplicar por 5, que você tem a resposta. Então, pega a frequência, multiplica por 5 nesse exemplo, tá? Só pegar a frequência absoluta de cada um e multiplicar por 5 e a resposta em termos percentuais. Vamos para a tabela. Vamos lá. 3 vezes 5, 15. Então, a resposta é 15%. O próximo é igual. 3 vezes 5, 15%. 4 vezes 5 vai dar 20. O próximo, 2 vezes 5 vai dar 10. 4 vezes 5 a gente já fez e vai dar 20. E aqui também é 4, naturalmente a resposta vai dar 20. Observe aqui, por favor, um detalhe. Olha só que interessante. Se 3, vamos pegar um outro exemplo melhor aqui, ó, o 4. Se o 4 na frequência absoluta, se o 4 é 20, 2 é a metade, só pode ser 10. Entenderam? Então, essa é uma lógica que você pode fazer quando você estiver trabalhando com frequência absoluta, tá? Porque é só fazer uma proporção direta, fazer uma conta simples ali, tabuada, de multiplicar, dividir, que está tudo certo, tá? De forma contrária, se 4 equivale a 20%, então naturalmente 2 é a metade, então só pode valer 10%. Gente, outra coisa, em termos percentuais, se você somar todas as porcentagens individualmente falando, tem que dar naturalmente 100%, porque você está pegando a totalidade em termos percentuais. Vamos fazer a conta?
15 mais 15, 30, mais 20, 50, mais 10, 60, mais 20, 80, mais 20, 100%. Então você pegou a totalidade em termos percentuais. Então 20, se é o total, em termos percentuais, significa 100%. E agora, para a gente começar a entrar na reta final, a gente vai fazer o acumulado, só que em termos percentuais. O acumulado não é o acúmulo da frequência ou das frequências até chegar no intervalo que você pretende calcular? Sim. Então, o primeiro intervalo é esse aqui. Não tem nenhum intervalo para trás dele. Então, a frequência acumulada até ele é somente ele. Então, só pode ser 15%. E a partir daí, gente, o acumulado é só fazer o zigue-zague. Se você quiser o acumulado até o próximo intervalo, basta pegar o anterior e somar com o próximo, que é 15. Então, 15 mais 15 só pode dar 30%. E aí você vai fazendo zigue-zague. 30 mais 20 vai dar 50%. 50 mais 10 vai dar 60%. 60 mais 20 dá 80%. E 80 mais 20 tem que dar 100%. Por quê? Porque você acumulou até o último intervalo. Acumular até o último intervalo é pegar todo mundo. Então esse valor aqui, 100%, tinha que bater com esse de baixo aqui, 100%. Vamos fazer algumas simples interpretações, bem simples, tá? Para a gente começar a entrar na nossa reta final aqui. Vamos lá. Quando você pega aqui a frequência absoluta em termos percentuais, por exemplo, você pode falar que 20% dos alunos tiraram nota que ficam entre 35 e 50, podendo ser a nota 35, mas não chegando à nota 50. Tá? Você poderia pegar, por exemplo, 10% dos alunos, ou seja, a minoria deles, né, pode observar que o menor percentual aqui tem 15, tem 20 e tem 10, ou seja, poucos alunos, tá? 10% apenas da turma, conseguiu tirar nota que vai de 50 até 65. Então essa é uma interpretação bem simples que a gente pode fazer. Agora, e em termos acumulados percentuais? Você pode pensar, por exemplo, que 50% da turma, ou seja, metade da galera, a metade daqueles 20 alunos, chegaram no máximo até a nota 50. Chegaram no máximo até a nota 50. Você pode pensar, por exemplo, que 80% da turma conseguiu nota até no máximo 80. Então são interpretações que a gente pode ir fazendo em cima dessa tabela de distribuição de frequências. Qual é a minha preocupação? É se vocês entenderam especialmente a fórmula de Sturges. Tá? Existe um passo a passo. Existe um passo a passo. É mega importante que vocês identifiquem esse passo a passo. Então, primeira coisa, criem o rol, coloquem os dados em ordem crescente, do menor para o maior, identifica o maior valor e o menor valor, identifiquem o máximo e o mínimo, depois vocês identifiquem a amplitude da sua distribuição, tá? Qual vai ser a maior distância possível juntando todos os elementos, ok? Depois que você faz a amplitude total, você vai para a amplitude de cada classe. Se antes você fez a amplitude de toda a tabela, de toda a distribuição, agora é a amplitude apenas de cada linha, de cada intervalo que você vai considerar. Como? Pega a amplitude total e divide por quantos intervalos você pretende criar. Mas para você calcular quantos intervalos, para você identificar quantos intervalos, qual é a quantidade ideal de intervalo, você usa a fórmula de Sturges. Tá? Aplica a fórmula de Sturges, sempre arredondando para cima os resultados decimais para o inteiro superior. Quando você identificar o valor de K, você joga novamente o valor de K na amplitude de cada classe, dividindo a amplitude total pela quantidade de classe, e aí você tem a amplitude, que é o tamanho de cada intervalo. Chegou aqui, gente, fica fácil, porque você já vai ter a quantidade de classes, nesse nosso exemplo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você sabe o tamanho de cada intervalo, no caso aqui o tamanho é 15,
de 5 para 20 é 15, 20 para 35 é 15, 35 para 50 é 15 e assim por diante. Então aí é só paciência para fazer toda essa tabela e o objetivo sempre é você, depois que você montou toda essa tabela, que você consiga fazer algumas mínimas interpretações, que você consiga tirar algumas conclusões a respeito de tudo. Esse é o objetivo principal, montar a tabela e se debruçar sobre ela e começar a tirar conclusões a partir desses dados organizados. Gente, essa é a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. É um pouquinho mais sofisticada, tem algumas formas, tem um passo a passo absurdamente importante que vocês têm que seguir, tá? Qual é a minha ideia? Que vocês revisem a aula, os pontos mais importantes vocês anotem, revisem o passo a passo e depois, quando possível, tentem resolver essa mesma questão sozinhos, sem olhar. De qualquer maneira, eu paro por aqui. Eu agradeço profundamente o carinho da atenção de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!